Então, o que eu pensei para essa apresentação era seguir mais ou menos falar, primeiro, por que são necessárias system calls, tipo, levar por que precisa de um sistema desses, e aí. Depois, falar como elas funcionam, o que está acontecendo por baixo dos panos, para você conseguir fazer isso, e aí mostrar alguns exemplos legais. Então, primeiro, introduzir por que precisa e depois o que é. Então, vamos lá. Acho que o principal motivo para você precisar de uma syscall tem a ver com por que você precisa de um kernel em geral, de um sistema operacional em geral. Basicamente, por que você não pega o seu programa que você quer rodar e roda direto do processador, tipo, igual um Arduino? Arduino tem sistema operacional, você bota lá seu programa e faz o que você quiser. Aí, o principal, tipo, acho que tem mais opiniões sobre isso, tipo, gente que acha que é mais coisa, mas o principal é você poder rodar vários processos ao mesmo tempo e, possivelmente, vários usuários também. E ambos, tipo, tem riscos. Tipo, os processos podem ser vírus, podem ser maliciosos, podem querer causar dano no seu computador, e os usuários podem querer a mesma coisa. Para resolver isso, o que a gente costuma fazer é rodar os processos de usuário, cada processo do jeito mais isolado possível. Então, um processo de usuário, ele não consegue acessar toda a memória, ele funciona dentro de uma caixinha dele, ele tem várias limitações. Enquanto que o kernel Linux mesmo, ele pode fazer tudo. Ele realmente roda no nível mais baixo, ele pode acessar tudo. A gente chama essas duas diferenciações, tipo, onde eles rodam, entre aspas, de kernel space e user space. As diferenças são basicamente que o kernel pode fazer o que ele quiser, ele pode acessar qualquer instrução que ele quiser, o processador pode fazer qualquer uma das coisas que ele tem capacidade, não tem nenhuma proibição, pode acessar todos os periféricos, e o principal, ele pode acessar endereços físicos de memória. E se vocês lembrarem do que a Ellen falou na última apresentação, de como as coisas realmente vão para o mundo real, como realmente computadores fazem coisas no mundo real, esse aqui é o mais importante, porque no final, todas as outras coisas, tipo, acaba sendo se acessando memória mapeada para algum lugar especial. Enquanto que no user space, onde todos os processos rodam, tipo, processos que não são kernel rodam, qualquer memória que ele acessar está numa caixinha ali. Tipo, os endereços que ele acessa não são verdadeiros, tipo, algumas instruções são proibidas para ele. Por exemplo, tem instrução para você conseguir... Acho que tem instrução para você conseguir voltar para modo kernel. Tipo, não pode, porque senão qualquer programa poderia virar kernel e causar estrago. O principal é o negócio da memória mesmo. Você não consegue acessar memória física de um processo de usuário. Só que você criar um processo que vive só no mundinho dele não tem graça. Você vai querer fazer coisas no mundo real. Então, ler arquivos, alocar mais memória, fazer LED piscar, qualquer coisa que interage, tipo, foge da caixinha dele, qualquer saída, você precisa falar com o kernel de algum jeito. O jeito que a gente faz isso vai ser com System Call. Então a gente vai ter dois desafios para você conseguir fazer coisas no mundo real. E fazer uma syscall, no caso. Tá aqui. Isso aqui é só um diagrama mostrando isso. Tipo, o programa nunca consegue acessar os recursos diretos. Sempre depende de uma syscall para passar para kernel space e poder realmente fazer alguma coisa. Então você precisa de duas coisas. Se você quer fazer coisa no mundo real, você precisa de executar em modo kernel. Porque só o modo kernel tem memória inteira, essas coisas todas. E você precisa fazer o que você quer, não só mudar para modo kernel e acabou. Você precisa falar o que você realmente quer fazer. Para passar a execução, tipo para modo kernel, a gente tem limitações. Você poderia pensar, vamos fazer uma instrução que coloca o processo no modo kernel e é isso aí. Mas isso é problemático porque se alguém colocar alguma coisa, algum código malicioso logo depois que você mudou para kernel space,
já deu ruim, tipo, porque vai ter um programa de usuário executando kernel space, ele pode causar um estrago grande. Então, não, você não pode simplesmente mudar para modo kernel e ser feliz. E você não consegue simplesmente pular para uma função do kernel, porque as funções do kernel não estão visíveis para você. Lembra, você está operando na sua caixinha ali, isoladinho do seu processo. Então você nunca vai conseguir ver uma função do kernel dentro do seu processo. Como você faz, então, para executar coisas no mundo real? O jeito mais usado, até onde eu sei, para você sair da sua jaula de user space, é com interrupções. Sobre interrupções, são basicamente eventos que fazem o seu processador parar, seja lá o que ele está fazendo, e tratar outra coisa, e tratar esse evento especial. Então, os exemplos clássicos, tipo, quando você aperta a tecla do teclado, quando chega algum timer dispara, quando você recebe a notificação que tem que desenhar alguma coisa nova, são interrupções que batem no seu processador lá e, pô, tá na hora de você fazer alguma coisa, ele para, sei lá o que ele tá fazendo, guarda tudo num lugarzinho lá e pula para um código especial lá para tratar essas coisas. Essas que eu falei são as clássicas de hardware, mas também pode acontecer coisas de síncronas, coisas que não são, tipo, vindas do mundo externo. Então, se você fizer uma divisão por zero lá, e provavelmente vai gerar uma interrupção, o processador vai ter que tratar de algum jeito, tipo, avisar o kernel que você fez cagada, dividir por zero. Ou instruções especiais. Tipo, tem instruções especiais, por exemplo, a instrução de syscall, que simplesmente trigam uma interrupção do nada. Então, está executando seu código numa boa, se ele chega numa instrução de syscall, ele lança uma interrupção, seu processador para o que ele está fazendo e vai lá tratar essa syscall. Esse sistema de tratamento é bem baixo nível. Chega um sinal lá para o seu processador, tipo, faz isso, ele simplesmente para e vai. Vai para onde? Existe acho que todos são assim, existe uma regiãozinha de memória bem importante chamada Interrupt Vector Table, a tabela de interrupção, o vetor de interrupção. Vai ser um enderecinho lá que simplesmente seu processador pula para lá quando tem uma interrupção. Não importa o que ele está fazendo, ele vai passar a executar nesse lugar e é isso. Então, se você recebe uma interrupção de teclado, ele simplesmente para e vai vai para o endereço correspondente a essa interrupção. Se acontece uma syscall, ele para e vai para o endereço que trata a syscall. Então, se você for ver uma tabela de interrupção, tipo, na documentação vai ser basicamente, o endereço 0 vai ter o endereço da função que trata tal. Então, quando o sistema liga, vai ser o endereço que está no 0, na primeira posição. Aí, 8 bytes depois, vai ter o endereço da interrupção de timer, por exemplo. Aí, mais 8 bytes depois, vai ter o endereço de tratamento, que vai tratar uma syscall. Então, o que vai acontecer? Sempre que você chamar essa instrução de syscall, ele para, ele vem, procura essa posição aqui na tabela, beleza, esse é o endereço certo, e pula para esse endereço. A gente espera que esse endereço tenha uma função de tratamento da syscall, que o kernel vai ter. É isso aqui que eu falei. A parte da hora disso é que assim que você executa uma interrupção, tipo, o seu processador precisa estar em modo de kernel para ler as coisas de hardware, tudo. Assim que acontece a interrupção, ele vai para outro código e passa para kernel space ao mesmo tempo. Como já saiu do espaço do usuário, não tem problema ele passar para kernel space. A gente já vai estar em modo kernel mesmo, então é seguro. Beleza. A gente descobriu como passar para o modo kernel. Mas a gente só conseguiu ir para uma função. Acabou, a gente não consegue escolher mais nada, tipo, do que a gente quer fazer. A gente precisa de um jeito ainda de passar parâmetros, escolher o que a gente quer mandar o kernel fazer. Para fazer isso, a gente usa... o que a gente vai querer passar vai ser, principalmente, um ID, falando qual é a operação que você quer fazer e argumentos extras.
O ID, lá dentro do tratamento da syscall, vai ver, se o ID for tal, vai para a função tal. Se o ID for tal, vai para outra função tal dentro do kernel e vai fazer o que a gente quer de verdade. Para passar esses caras... Aqui são as syscalls possíveis, no caso. Se o ID for 0, você está pedindo uma syscall read. E aí o kernel vai te encaminhar para essa função aqui. Se o ID for, sei lá, 4, o kernel vai te encaminhar para essa função aqui dentro da syscall handler. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo do caminho completo, eu espero que fique mais claro aí o caminho que seu processador faz para fazer o que você quer de verdade. Mas como você faz para passar isso para o kernel? Tipo, o jeito que é feito, até onde eu sei, não sei se tem outros, seu processo de usuário vai chamar uma syscall. Antes de chamar a syscall, ele bota todos os valores importantes dentro dos registradores do processador. Tipo, quem não sabe, o processador tem vários registradores ali que guardam valores. Qualquer valor. E aí, logo antes de você chamar a syscall, você bota tudo que você quer lá nos registradores. E quando você vai lá para a função do kernel, quando você vai tratar a interrupção, o processador não mexe nesses valores, ele deixa esses valores lá. E aí você consegue... Esses valores podem ser acessados pelo kernel. Aí, então, o que você faz? Você coloca cada argumentozinho que você quer passar. Então, o ID, por exemplo, o ID você coloca nesse registrador aqui, o RAX. Sei lá, eu quero a syscall close. Você bota 3 nesse registrador aqui, e aí bota mais os outros então, sei lá, o meu primeiro parâmetro do close é a file descriptor que você quer fechar. Você bota no primeiro argumento aqui, no RDI, que vai ter o primeiro argumento, coloca tudo que você precisar aqui e, pum, chama a instrução especial que é a instrução de syscall. Quando for lá no tratamento de syscall, ele vai ler esses valores aqui, vai ler esses registradores aqui que vão ser conservados e vai decidir o que fazer. Aí, esse aqui é um exemplo que eu achei muito legal da palestra que já teve da LGCamp, que eu vi no YouTube, mas é o mínimo programa possível que executa esses calls. Tentar explicar rapidinho, você bota uma mensagem na memória, um hello world, então isso aí fica na memória, e aí a gente vai tentar escrever na saída padrão, escrever no terminal. Para escrever, a gente usa a write, a função write. Então, a write tem o ID de syscall 1, e vocês lembram que a gente colocava no RAX o ID da syscall? A gente faz isso aqui, a gente bota 1 no registrador RAX, que é o ID da syscall. Aqui na frente tem os outros argumentos dela. Então você vê aqui, o ID dela é 1, e aí o próximo argumento é o file descriptor que você quer passar. Vou falar melhor de file descriptor lá para frente. Um ponteiro para o que você quer escrever, um endereço do que você quer escrever, e o número do que você quer escrever. Então a gente vai botar todas essas coisas. No próximo registrador, a gente coloca 1, que é o file descriptor que a gente quer escrever. Quando você cria um processo no Linux, é a saída padrão, é o que aparece no terminal. Então a gente bota isso aqui, bota o endereço da mensagem que a gente quer no próximo e o tamanho da mensagem no próximo também. Beleza. E aí chama a instrução de syscall que realmente vai fazer a magia. Isso aqui é uma outra syscall também, só que é a syscall de fechar o seu programa, tipo, matar o seu programa, porque senão ele ia ficar tentando ler para frente e ia dar pau. Eu tô com um exemplo aqui pronto, vamos ver se eu consigo trocar a tela de um jeito decente. Janela. Não. Não. Aqui. Acho que
Espero que tenha ido. Mas está aqui o mesmo exemplo que está aqui. A gente pode compilar com essa linha aqui, que eu podia ter organizado melhor, mas então aqui vamos. Obrigado. Então a gente vai primeiro compilar esse assembly para a linguagem de máquina, fica aqui. E aí depois a gente vai linkar ele para transformar no executável, basicamente. Não é meu, gente, estou copiando de outro cara. Fico nervoso. Beleza? Então a gente criou um executável aqui do exemplo. Se a gente executar esse cara agora, P, Hello World. Porque a gente conseguiu fazer um write para saída padrão e logo depois a gente saiu. Eu não sei se só eu que tive essa curiosidade, mas eu pensei, por que você precisa falar para o sistema operacional que você quer sair do seu processo? Se você fizer isso aqui e fazer a mesma coisa, ele vai funcionar, mas logo depois ele dá um segfault, porque eu acredito que ele começa a tentar executar o que está pela frente e vai que vai. A gente precisa falar para ele, não, agora é hora de sair, saia. Então, beleza, a gente consegue fazer no nível mais baixo que eu conheço, a não ser, sei lá, escrever os bits das paradas, fazer o seu processo sair para o mundo real e chamar uma syscall. Setando o registrador, vendo o ID certo, chamando a instrução específica de syscall. Deixa eu voltar aqui para a parada. Volte. Beleza, mas ninguém em sua consciência hoje em dia escreve um código inteiro em assembly, isso aqui é nível bem mais detalhista que você precisa. Então a gente vai usar... só que basicamente essa estrutura aqui tem que colocar o argumento 0 no RDI, argumento 1 no RSI, argumento 2 no RDX, essas paradas são específicas de x86, por exemplo. x86 e 64 ainda por cima, não sei. No ARM, por exemplo, não tem esses nomes, R0, R1, R sei lá o quê. Cada arquitetura que você for vai ser um jeitinho diferente. A ordem que você quiser é diferente, como você passar é diferente. Então acaba que você precisa ter isso aqui, mas ninguém merece ficar chamando assembly toda vez que quer fazer uma syscall. Existem wrapper functions. É uma biblioteca específica para a sua arquitetura. Você chama a funçãozinha lá em C e ele faz esse processo para você aqui debaixo dos panos certinho. glibc, por exemplo, faz isso. Então, ao invés de você... Muda bastante. A arquitetura basicamente determina o que é o assembly. Tipo, se você for para ARM, as instruções que pode executar no processador são totalmente diferentes. Se você for para um MIP, as instruções são totalmente diferentes. Totalmente diferente, tipo, sem similaridades, mas é totalmente diferente. E não só as instruções, que já ia destruir tudo, mas o jeitinho especial aqui, tipo, os nomes dos registradores, tudo muda. Top. Magal mandou aí um bagulho da hora, pelo jeito, dos registradores. Só que aí você usa wrapper functions para não ter que ficar mexendo com a assembly toda vez. Isso aqui está fora de ordem. Então, na verdade, vai ficar a ordem. O seu programa vai chamar uma wrapper function, que ainda está em user space, e essa wrapper function vai colocar as coisinhas lá em assembly, tudo certinho, e vai chamar syscall, que aí sim, a gente está no kernel, a gente pode fazer coisas divertidas. Esse aqui é o mesmo exemplo, só que com wrapper functions. E esse aqui é um exemplo de uma syscall genérica. Deixa eu mostrar aqui na prática que é melhor. Quero um jeito melhor de ficar trocando essas apresentações. Não é aqui. Beleza. Certo, então eu tinha mostrado o exemplo de assembly, eu tenho aqui o exemplo de C também. Exemplo de C1. Você abre aqui, é muito menor, muito mais tranquilo, porque não é assembly.
int main, o write que a gente quer, o file descriptor que a gente quer escrever, que é o 1, a saída padrão. Se não me engano, se eu colocar isso aqui, funciona, porque ele entende que isso aqui virar 1 depois no final. Um ponteiro para o que eu quero escrever, então, na verdade, isso aqui ele vai colocar o hello world em algum lugar da memória e vai colocar o ponteiro aqui na chamada da função. E o tamanho das coisas. Se você contar isso aqui, tem 12 bytes. Return 0, beleza. GCC exemplo.c, exemplo. Esquece esse layout que está em algum binário do lado. Beleza. Compilou. Exatamente o mesmo resultado, só que 20 vezes mais fácil. E esse aqui tem os wrappers para todos esses calls importantes, todos esses calls que até não sei que existem. Então você poderia trocar aqui, sei lá, mandar um stat de algum arquivo. Só que eu não lembro a sintaxe do stat, então... Todas essas funções aqui são wrapper functions de alguma syscall que já existe. Então, no caso, seria essa syscall aqui. Tem esses argumentos, tudo certinho. Uma coisa que vai ser importante para o exercício daqui a pouco, que a gente vai mandar, é que existe um wrapper... justo. Mas, para esses casos que não existem, tem isso aqui, que é um syscall genérico. Então, é a mesma coisa, é um write, id de syscall 1, para o fdescriptor 1, escrevendo hello world de tamanho 12. É exatamente a mesma coisa, só que ao invés de usar uma função prontinha, bonitinha, a gente teve que passar o id também. Não, com certeza é biblioteca. Você não vai escrever código em assembly em qualquer projeto. Tipo, qualquer projeto que você vê, os caras vão usar read, write, vão fazer tudo certinho. Para você contribuir com assembly, seria ter que contribuir com as bibliotecas, contribuir com a biblioteca do wrapper, que eu não sei se vai ter tanto trabalho assim, já que arquiteturas não mudam tanto assim. Tudo que você escrever vai ser com wrapper mesmo. Então, esse aqui é exatamente o resultado. Se a gente compilar esse cara aqui, exemplo.c, e executar esse cara, mesma coisa. Por que eu falei isso? Porque no exercício que vai ter daqui a pouco, vocês vão executar a syscall de vocês, que vocês vão criar. Então, ao invés de passar um aqui, vocês vão passar um número usual lá da syscall de vocês e passar os argumentos da syscall de vocês. Então, sei lá o que vai ser as coisas de vocês. Isso aqui vai ser importante em breve. Eu também não sabia, eu descobri quando eu vi o exemplo do Tony, do exercício. Roubando o crédito dos outros aqui. Trocando de novo. Volta para esses caras. Beleza, então a gente tem dois jeitos diferentes de fazer as coisas muito mais fácil. E agora eu quero tentar dar um exemplo completo para vocês do que acontece o dia de uma syscall. A partir do ponto que você liga seu programa, começa a colocar argumentos, chama a wrapper function lá, até voltar o resultado que você quer. Eu vou usar o exemplo se você quiser abrir um arquivo. Tipo, sei lá, você quer abrir o arquivo /tmp region.txt. Você quer abrir esse arquivo, você tem que fazer toda uma... Por baixo dos panos, você vai fazer uma syscall só. Por baixo dos panos vai ser uma pancada de coisa. Vamos lá. Seu programa vai chamar a syscall open pela glibc lá. Então, você vai chamar o read do C lá, o open do C lá bonitinho. O open precisa desses argumentos aqui. Um nome, uma string, com o nome do arquivo, terminado em 0. Flags. Então, se você quer abrir só para escrever, abrir só para ler, abrir para ler e escrever, blá, 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 essas coisas. E o modo se for criar. Isso aqui é só se for criar arquivo, se não me engano.
então não precisa se preocupar. Então você vai chamar lá no seu código open /tmp/region.txt e, sei lá, algumas flags, ou read only, por exemplo, ou coisa do tipo. Chamou essa função lá, você vai chamar uma função userspace ainda da glibc. Então, vai entrar na função da glibc e ela vai começar a organizar esses seus argumentos, tipo esse caminho, essa string e as flags do jeitinho certo. Colocar cada um no seu registrador, tipo, desse jeitinho aqui. Ela vai começar a organizar tudo isso. Beleza, organizou tudo isso. A wrapper function, antes de a última coisa que ela vai fazer é mandar a instrução de syscall lá. Syscall. Chamou o syscall, seu processador, beleza, aconteceu uma interrupção, para tudo. Aonde eu tenho que ir? Eu preciso do syscall handler. E eu sei que o endereço da syscall handler fica lá sei lá, na 10ª posição do vetor de interrupção. Então ele vai lá para o vetor de interrupção, lê o endereço que ele tem que ir e pula para esse endereço. E nesse meio tempo ele trocou para kernel space. Então ele entrou no modo overpower, que pode fazer tudo. O que vai acontecer aqui, quando você instalar o kernel, ele vai colocar já perdi aqui. Ele vai colocar nesse endereço aqui o endereço da syscall handler do kernel. Beleza. Então chamou a syscall e foi para o syscall handler, baseado na vetor de interrupção. Dentro da syscall handler, que é uma função do kernel, ele vai ver, putz, deixa eu ler o registrador RAX para ver qual é o ID da syscall. Aí ele vai, se o ID da syscall for 1, eu vou fazer um write. Se o ID for 2, eu vou fazer sei lá o quê. Para cada um ele vai encaminhar para um lugar. Então, se for 0, eu pulo para essa função. Não, aqui. Se for 0, eu pulo para essa função do kernel. Se for 1, eu pulo para essa função do kernel. Se for 7, eu pulo para essa função do kernel. Só faz isso. E acabou essa função. Até onde eu sei, é só isso que ela faz. Espero não estar errado. Pulou para aquela função, aí sim a gente começa a fazer coisa mais específica. Essa função vai começar a ler os parâmetros que estavam nos registradores. Então, vai ler a string que fala o nome do arquivo, vai ler as flags, sei lá o quê, e vai fazer o trabalho de kernel mesmo. Vai fazer, seja lá o que precisa ser feito. Tipo, ler o sistema de arquivos, ver se esse arquivo realmente existe. Se realmente existe, blá, blá, blá. Se tudo der certo, o kernel vai colocar no registrador lá, outro registrador específico que tem o valor de retorno, returned, não. Eu não sei qual que é. Mas enfim, tem um registrador que você fala, que você coloca o valor de retorno. Qual é o return, só que um return hardcore do kernel. Ele coloca o valor que ele quer retornar ali. Se der tudo certo, ele vai retornar Pronto, obrigado. É no RAX mesmo. Então o RAX vai ter o valor de retorno da sua syscall. Acabou isso. O kernel tem uma instrução especial que consegue, ao mesmo tempo, sair do modo kernel e voltar para o código do usuário. Porque você não poderia fazer esses dois separados. Mesmo esquema. Se você sair do modo kernel, você não consegue mais pular para qualquer lugar, porque você começa a ser limitado. Se você pulasse antes, você ia pular para código de usuário em modo kernel. Então isso tem que ser atômico. Tipo, numa instrução só, ele consegue sair do modo kernel, consegue ir para o código de usuário e continua. Quando ele continuar, ele vai voltar lá para o wrapper function. A wrapper function vai ler, não, beleza, vou ler esse registrador aqui que tem o valor de retorno, é nóis, e retorna a wrapper function com esse valor de retorno. E esse é basicamente o caminho completo. Uma nota que eu esqueci de colocar aqui é o que o Open retorna. Ele retorna um file descriptor. Ele vai ser um número só, é um número que o kernel entende como, beleza, esse número representa aquele arquivo que você abriu nesse outro momento aqui. Quando você abrir esse arquivo, o kernel vai fazer toda a brincadeira dele.
toda a brincadeira dele. Tem uma tabelinha lá de todos os file descriptors do processo, vai colocar uma entrada nessa tabela e passar isso para o usuário. Toda vez que você se referir a esse file descriptor, então, por exemplo, ele retornou set. Toda vez que você usar set nas suas syscalls, colocar set no write, colocar set no read, o kernel vai entender que você quer operar com esse arquivo que você mexeu, que você deu open. Ou os especiais, que são o 0, 1 e 2. 0, 1 e 2 estão sempre abertos. Tipo, quando você começa o processo, eles já existem lá. É a entrada padrão, a saída padrão e a saída de erro. Por isso que a gente conseguiu fazer o exemplo de assembly sem dar open nada antes. Porque quando você começa o processo, isso aqui já tá aberto para você. Mas se você quiser escrever num arquivo especial, tipo... A gente pode fazer um exemplo daqui a pouco. Um arquivo qualquer, aí você precisaria dar um open antes. Eu vou fazer esse esquema rapidinho, porque eu acho que é uma parte que faltou. Vou fazer esse exemplo. Uma janela. Eu vou pegar esse mesmo exemplo que a gente estava brincando aqui, do exemplo de C. Só que ao invés de mandar para saída padrão agora, eu quero mandar para um arquivo qualquer. Preciso lembrar quais incluídos são esses aqui. Então eu quero escrever, sei lá, no arquivo /tmp olá lkcamp.txt. Nesse arquivo eu não vou querer ler, então eu vou só escrever nele. E eu também quero que ele seja criado se ele não existir. Isso aqui tudo tem nos man pages da vida. Se isso aqui der certo, se ele conseguir criar o arquivo, ele vai me retornar um file descriptor certinho. Então eu vou colocar aqui só para vocês verem. fd retornado. Vai ser esse cara aqui. E aí esse hello world aqui, eu não quero mais que vá para a saída padrão, eu quero que ele vá para o file descriptor que eu acabei de abrir. Então ele vai escrever hello world, só que agora nesse arquivo aqui. Vamos rodar esse cara, espero que dê certo. Só para ter certeza. Beleza. Se eu executar esse cara, o file descriptor que o kernel retorna é o que dá na telha, é o que ele tiver disponível na hora. Então ele retornou o 3, porque era o próximo disponível. 0, 1, 2 já estavam tomados, ele retornou o 3. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu vier aqui no meu TMP e dar um cat no... o que eu chamei? Cat exemplo.c... Não tem. Acho que era o Olá lkcamp, não era? Isso! Olá lkcamp.txt. Eu criei no... tá vendo? Eu não coloquei o modo lá, aí agora ele fica com permissões totalmente zoadaças. Mas tá aqui. Ele realmente imprimiu o hello world no arquivo certo. Para não dar esse erro de permissão, eu tinha que ter feito isso colocar as permissões certas, ou colocar um 777 que não é recomendado, mas funciona também. Enfim, não é o ponto. Então, várias syscalls retornam um file descriptor para você. Quando você abre um arquivo, retorna um file descriptor. Quando você abre um socket para se comunicar por TCP com outro processo, com outro computador, ele te retorna um file descriptor daquele socket. Várias coisas. Até timer você consegue fazer abrindo um socket timer lá, se eu não me engano. É bem da hora. É o jeito que você fala o que você quer operar, que arquivo você quer operar para o kernel. Uma coisa bem útil, se vocês acompanham o grupo, vocês já devem ter ouvido recomendação para usar isso, é strace. Pode. Foi o que a gente fez aqui. Eu abri um arquivo que não existia ainda, mas você precisa passar a flag create.
porque senão ele vai tentar abrir, esses arquivos não existem, entrar em choque e sair. Mas quando você passa a flagzinha certa lá, ele fica de boa, cria para você e é nóis. Strace fala para você tudo que sai da caixinha do processo. Então, o processo está lá vivendo a vida dele, faz um monte de coisa que é difícil debugar porque você não tem o código-fonte. Mas toda vez que ele for interagir com o kernel, fazer alguma coisa com o kernel, se você tiver sudo na máquina, você pode interceptar o que ele está chamando. Se a gente... Se a gente rodar um strace nesse programinha que a gente acabou de fazer aqui, por exemplo, a gente deve... Quais são esses cálculos que a gente fez aqui? A gente fez um open, a gente fez alguns writes aqui, provavelmente, porque printf deve ter um monte de escala por baixo, e depois fez um write aqui específico. Se a gente rodar isso aqui, beleza. Aí, deu erro porque o arquivo já existe, por exemplo. Olha lá, ele tá cá. Se a gente rodar um strace nesse cara, strace example, tá de sacanagem. Mas eu não setei esse computador direito ainda. Beleza. Foi já. Quer dizer, não precisou de sudo, acho que é porque eu sou dono da pasta, ou coisa do tipo. Se a gente rodar esse programa no strace, tem um monte de coisa aqui por causa de coisa de C que você coloca por padrão, mas a partir daqui, ó, olha que da hora. Open desse arquivo aqui. Stat não importa. Não importa. O write que a gente deu para sair da padrão com printf. O write que a gente deu do hello world. E o exit que a gente mandou, que você manda para o padrão no final. Se a gente pegasse um mais simples, tipo o exemplo em assembly que a gente deu, strace.example. Ainda está com segfault aqui. Top. Rapidão, só para não misturar muitas coisas. Sei. Aqui. Agora vai. Beleza. Se a gente der o strace nesse cara que é muito mais simples, vocês vão ver só o que a gente queria mesmo. O exec para criar esse processo, para ele virar esse processo, outro dia a gente fala como um processo é spawnado de verdade, e um único write, uma única função write, o syscall write, para escrever o hello world na saída padrão. E depois o exit. Então a strace você consegue pegar todo jeito que o seu processo interage com o mundo real. Tem argumentos importantes, que eu não lembro, vocês vão ter que pegar no Google, mas se você quiser debugar um processo multithread, tem que passar uma flag especial. Você pode debugar um processo que já está rodando, passando o PID do processo. Você pode filtrar syscall, tipo, normalmente vai ser uma bagunça aqui, vai ter muita coisa sendo impressa. Então você filtra. Eu quero só ver a syscalls open, tipo, eu quero ver que arquivo que ele não está conseguindo abrir, que está dando pau. Você dá um strace, vendo todos os opens que ele tenta dar. Aí se ele der um open lá no arquivo que não existe, você sabe, beleza, ele tentou esse arquivo, se esse arquivo não existe, é para dar pau mesmo. Strace. Tá. Uma última coisa que vai ser importante. Se vocês lembram da palestra do Nicolas e são como eu, vocês viram que tudo no kernel vai ser basicamente arquivos. Vai ser um arquivo do driver, vai ser um arquivo de sei lá o quê, vão ser arquivos. Representações deles, não vai ser um arquivo no disco mesmo. E da primeira vez que eu vi isso, eu pensei, caramba, isso é meio limitado. Tipo, não dá para fazer muita coisa só escrevendo caractere, lendo caractere. Mas tem ioctls. É uma syscall especial que ela basicamente faz qualquer coisa. Ela é
aberta à interpretação do leitor, até onde eu sei, com exceção dos padrões que existem nas subárvores. Então, os exemplos que eu conheço são os drivers de serial. Se você quer comunicar com, por exemplo, um Arduino, você vai comunicar com um Arduino, você tem que mandar caracteres pela saída serial lá do USB, tudo para até Arduino, tudo. Só que tem um monte de propriedade do tipo quantos bits por segundo, se vai ter paridade no final, se vai ter 1 ou 2 bits de parada, um monte de coisa específica de comunicação serial que você não consegue fazer só escrevendo caractere lá, porque senão você vai começar a escrever coisa para o device mesmo. O que a gente faz, a gente usa ioctls. Para a ioctl é Syscall 16, você passa para ela um file descriptor de um arquivo que você já abriu, que provavelmente vai ser de um driver, e um comando que é livre interpretação aí. E é um outro negócio que é livre interpretação. Você pode pensar, isso aqui ainda parece limitado, mas não. Isso aqui pode ser 2 bilhões de valores, e isso aqui pode ser um ponteiro. Se for um ponteiro, você pode colocar uma struct de 15 megas lá e é nóis, tipo, funciona. Esse é o jeito que você consegue dar um fine tune ali, tipo, colocar configurações mais finas do seu driver. Aqui tem exemplos. E aí, o que cada comando faz vai depender do driver e vai depender do tipo dele. Então, o exemplo é o Vink. Vink é um driver que está dentro da subárvore do Video for Linux lá. Então, todos os drivers dentro do Video for Linux tem que seguir uma convenção lá do que o comando 300 e tanto seta alguma propriedade de vídeo, comando 400 e tanto seta alguma outra coisa. E aí, esse comando funciona com todos os drivers dessa árvore, mas você livre para definir mais, até onde eu sei. É melhor ser um caso específico de driver a driver. É melhor para vocês só saberem que existe isso aqui é da hora. Cada um vai ter uma coisa. Então, DRM vai ter um padrãozinho deles, o Block Device tem um padrãozinho deles lá, Joystick tem um padrãozinho deles. Quais comandos que a ioctl aceita e que você tem que passar como argumento. Tem limitações, né? Tipo, é instantâneo, você não pode blocar, você não pode ficar esperando lá. Se você quer ver se alguma coisa deu certo, você tem que ficar fazendo polling, verificando o tempo todo se deu certo. Mas tem outras coisas que aí, outros jeitos. Por exemplo, o Netlink, que você aparentemente configura um driver como se fosse um socket, como se fosse uma comunicação UDP da brincadeira. Eu nunca usei, isso aqui estava no slide do Nicolas, se ele souber mais ele pode falar. Parece muito da hora. É mais um jeito de configurar driver, só que não precisa ser instantâneo, você pode fazer coisas diferentes. E mais um jeito que é o config.fs, que o Nicolas já explicou na palestra de device driver, mas os drivers expõem sistemas de arquivo para você ficar brincando. Acho que já está acabando. Acho que já. Então, última vez que eu troco de tela, vou mostrar para vocês um exemplo de umas estruturas que não existem, mas toda... Foi. A pasta proc inteira é tudo virtual, nada disso aqui existe no disco. Isso aqui são coisas criadas pelo kernel. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Sys, modules, sei lá, NVIDIA. Nenhum desses arquivos aqui existe no disco. Todos esses arquivos aqui são especiais. Então, você escreve coisas em algum desses arquivos aqui e eles fazem efeitos especiais aí. Algum desses aqui serve para você fazer essa placa de vídeo parar de funcionar. Eu não vou fazer aqui porque ninguém merece. Mas algum desses aqui você pode quebrar coisas. Tudo é configurável, tipo, escrevendo esses arquivos aqui. Se o driver expôs esses caras. Eu acho que eu falei o que tinha que falar. Agora,
Tony vai passar um exercício show de bola aí. Espero. Tony, você tá aí? Oi, Top. Você passa o exercício pra nós? passo. Antes, na verdade... Desculpa. Pode Alguma falar. dúvida, pessoal? Alguma coisa que ficou zoada a explicação? Beleza. Qualquer coisa, fico aí. Beleza. Se tiver alguma bem relacionada... Se quiser pode falar. Se o fiscal pode falar, entendeu? Às vezes outras pessoas têm dúvida. Sei lá. Bom, vamos lá no grupo o exercício. É esse link aí que está na documentação da LKCamp. E a ideia dele é criar uma... Peraí, como é que eu faço isso? Aí, pronto. Dá para ver a tela aí? Tá rolando? Estamos ao vivo? Acho que tá indo, mas não ainda. Eu não tô vendo, mas... beleza, então. O tutorial era em Syscall. Isso aí, beleza. Então, esse tutorial aqui, fiz bem mastigadinho aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma syscall nossa. Não é uma syscall muito útil. É uma syscall que faz um main copy pelo kernel. Então, você vai passar 2 buffers, um source e um destino, e passar o tamanho. E ele vai copiar os bytes desse ponteiro para esse ponteiro aqui. E quando der certo vai retornar 0, senão vai retornar um código de erro. E também desse jeito que cria qualquer syscall, então vocês podem deixar a criatividade livre e criar a syscall que vocês quiserem. Nesse tutorial aqui, eu fiz que nem o Arthur, eu foquei em x86, então algumas coisas não fazem sentido para outras arquiteturas. A syscall ela não é compatível com outras arquiteturas também, mas eu deixei alguns ponteiros em um lugar que você tem que chamar atenção prestar atenção com questão de compatibilidade. Porque quando você vai adicionar uma syscall no kernel para valer, é interessante que você adicione para o maior número de arquiteturas possível, para todo mundo poder usar sua funcionalidade. Mas uma coisa que o Arthur não falou, ou falou, não sei se ele falou, é que ninguém aguenta mais syscall. Assim, o Linux já tem umas 440, e para você colocar uma syscall a mais, você tem que convencer todo mundo, porque uma vez que uma syscall entra, ela nunca mais vai sair. Tem algumas exceções raras, né? Mas a ideia é que nunca mais saia, porque o kernel ele garante retrocompatibilidade com os usuários, né? Então, você não pode ter um programa que usa a syscall open e no dia seguinte você atualiza o seu kernel e seu programa parou de funcionar porque a syscall open não existe mais. Então, é por isso que existem, por exemplo, várias versões de syscall. Se você vê o EventFD, por exemplo, está na segunda versão, a syscall chama EventFD 2, mas eu sei que tem outras syscalls que tem até 3, acho que copy ou clone está na versão 3 já. Mas enfim, é muito difícil você ter razões para você conseguir adicionar uma syscall. E o processo de inclusão também é muito difícil, as pessoas preferem que você adicione uma coisa com a Yocto. Enfim, aí é um main copy, não é uma coisa muito útil, mas dá para se divertir. Então, a primeira parte é registrar essa syscall. Vocês vão ver aqui que tem que registrar em vários lugares. Você tem que pegar e falar, pelo lugar que eu coloquei, foi na tabela de syscall, que nem o Arthur mostrou, tabela de syscalls da arquitetura x86-64. Aí, na árvore 5. Para a tag 100.6, a última que estava adicionada foi a syscall 438. Então, a minha foi 439. Você sempre tem que colocar
syscall em ordem crescente, porque tem uma verificação lá, se o número de syscall for maior do que o número de syscall disponíveis, ele nem vai chamar a função, ele vai só falar que não existe. Aí você coloca aqui a inscrição da syscall com o número e o nome da syscall. Depois você precisa adicionar uma assinatura de função, de como a sua syscall vai aparecer. Depois você precisa colocar declarar o número da syscall aqui e linkar com o nome da sua syscall. Isso aqui depois vai ser exposto nos headers do kernel, para você, para o user space não precisar saber o número de syscall uma por uma, ele pode só usar esse define aqui. Ele usa número, main copy, e ele já consegue usar seu syscall. E tem que adicionar isso aqui também, que isso aqui é para ter um fallback caso a sua syscall não esteja implementada em alguma arquitetura. Então você coloca esse count syscall aqui, se a arquitetura não tiver implementada essa syscall, vai retornar um nosys, que isso aqui é usado para quando não tem syscall. Aí depois eu adiciono, nesse passo aqui a gente vai de fato escrever a chamada de sistema. Aí eu criei um arquivo novo chamado maincop.c. Eu só adicionei o maincop.c no makefile da pasta kernel. E a única include que precisa é o Linux syscalls. Aí eu coloquei aqui a assinatura syscall de novo, só que dessa vez usei uma macro. Essa macro aqui, ela faz todas umas magias para a gente aí em assembly, para chamada de função, chamada de sistema. E você pode reparar que uma coisa diferente aqui é que o tipo está separado do nome da variável por vírgula. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, senão você vai ter erro de compilação. E esse número 3 aqui é quantos argumentos vai ter a sua chamada de sistema. E acho que a maioria das arquiteturas suporta até 6 argumentos. Se você tiver mais do que isso, você precisa passar no struct para o kernel. Se você ver esse underline user aqui, isso aqui a gente usa no kernel para referenciar ponteiros que foram alocados pelo usuário. O GCC não usa isso aqui, os compiladores não usam, eles ignoram isso aqui. Isso aqui é usado por analisadores estáticos para ver se você não está fazendo nenhuma operação inválida com o ponteiro do usuário. Você não pode pegar o ponteiro do usuário, por exemplo, e apontar para o endereço do kernel, alguma coisa assim. Enfim, tem algumas operações que não faz sentido você fazer com o ponteiro do usuário. Então, você tem que colocar isso aqui. O que mais? Aí eu começo a função, de fato. Eu primeiro aloco uma região de memória do tamanho que eu especifiquei para guardar o buffer temporariamente. E se retornou null, se a gente não tem memória, a gente retorna o erro. Depois eu faço uma cópia de usuário. Eu pego o que está no source do usuário e coloco no buff, que eu acabei de colocar no kernel, esse número de bytes. A gente sempre tem que usar essa função aqui, porque ela verifica se o endereço que está aqui no source é válido. Ele verifica se você pode copiar esse endereço de fato. Se acontecer um erro na cópia, ele vai tornar default, que é o erro padrão para quando o usuário passa um endereço inválido para o kernel. E depois é só copiar de volta. Então a gente fez um copy from user, agora a gente faz um copy to user. Então a gente vai pegar o que está no buff e colocar no destin. E aí depois de dar um free no buffer e retorna 0. Então é assim que ficou a minha syscall no final das contas. Bem simplesinha. E depois, agora a gente vai escrever o código do espaço de usuário para testar a nossa syscall. Alguma dúvida até agora? Opa, tem um monte de coisa aqui, não vai fazer. Acho que é mais da minha parte aí, do que eu vi. Tá, beleza, então. Posso continuar, então? Pode, claro. Bom, agora o lado do usuário. A gente vai incluir o estúdio, porque a gente vai fazer printf. Esse aqui a gente inclui para ter a definição de syscall, do wrapper da glibc. Isso aqui a gente inclui para usar o error number.
Então, a primeira coisa que eu faço aqui é definir o número da syscall, mas como eu disse, se você usar o make, se você usar make headers install, aqui está errado, não é modos, é headers install, você vai instalar os headers que o seu kernel compilou no seu espaço de usuário, e você já vai ter isso definido, você não vai precisar definir. E aqui o tamanho do array de teste. Aí eu crio um array A, com alguns elementos aqui, e eu crio um array B vazio. E aí eu vou lá, vou chamar a nossa syscall que a gente declarou agora, com os argumentos AB, que é de onde eu quero copiar para onde, e aqui eu passo o tamanho do vetor, tamanho do buffer. E aí, aqui ele tem a verificação para ver se retornou erro ou não. Se retornou erro, ele vai printar o erro. Depois disso, eu tenho uma verificaçãozinha aqui para ver se os dois vetores são iguais. Se tiver uma coisa diferente, ele vai avisar. E é só isso. Então, o espaço de usuário também ficou bem simples. Esse aqui é um main-copy simplificado. Então, é assim que ficou. Esse é o tutorial que eu passei. E aqui tem alguns conceitos básicos para você implementar uma syscall. Aí aqui no final tem alguns exercícios extras, que é para você rodar esse trace, que o Arthur mostrou agora, no seu programa de usuário, para ver essa syscall aparecendo lá. Para você também usar GDB com o seu programinha que você criou agora. Aí você usa essa função do GDB que é catSyscall, que ela vai, toda vez que passar, aí você tem que especificar o número da syscall ou o nome. Toda vez que ela passar, que o GDB passar por essa syscall, ele vai parar a execução para você poder debugar. Então você passa catSyscall, nosso caso 439, para poder parar quando chamar o nosso main copy aqui. E aí você usa a info-reg para ver o valor dos registradores. Você consegue ver os registradores setados do jeito que o Arthur falou. Você vai ver lá o DI com o primeiro argumento, o SI com o segundo argumento, assim por diante. Aí, o segundo exercício é para criar uma syscall para implementar a cifra de César. Então, para quem não conhece, é uma cifra bem simplificada que só rotaciona no alfabeto. Então, para vocês não só... Vocês podem usar essa syscall aqui como base. E é só para não ficar só copiar e copiar de novo, para vocês manipularem o dado entre essas duas funções aqui. Então, basicamente, você vai pegar o buffer e manipular um pouco ele. E aí, essa syscall, de novo, vai ter um buffer de entrada, um buffer de saída, vai ter um define, vai ter um int definindo se é encriptar ou decriptar o buffer, e hot, que é o número de rotações. E o último exercício, ao invés daquele primeiro exercício lá, você passar o source, destination e size como argumentos, você usar tudo isso dentro de uma struct só. E aí a syscall vai ficar com essa cara aqui. E depois tem uma discussão, depois aqui eu falo para você compilar para ABI de 32 bits e ver o que acontece. Porque o ponteiro void na arquitetura 64 e na arquitetura 32 tem tamanhos diferentes. Então, enfim, eu quero que vocês descubram aí o que acontece, e depois que vocês verem o que acontece, vocês podem checar a documentação sobre compatibilidade do kernel, para vocês verem como que seria para implementar uma syscall que suporta as duas arquiteturas. Aí ele tem alguns exemplos aqui também, mas é basicamente usando as funções de compat do kernel, que você vai ter lá um ponteiro do tamanho 32, mesmo com o kernel 64. Eu acho que é isso do tutorial barra exercício que eu criei aqui. Alguém tem alguma questão? Eu tenho. Ali no... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. No Syscall Define 3, os endereços que chegam de argumento ali são de endereço do usuário, em espaço virtual. Isso, o source e o destination aqui. Como que o copy from user sabe qual processo pegar? Então, tem uma variável no kernel que chama current. Current é do tipo task struct, que quando você estiver aqui, você vai saber
qual foi o processo de usuário que te chamou. Então, aqui não é explícito, assim, mas aqui dentro você consegue saber qual foi o processo de usuário que te chamou, e usando isso, usando a task struct da função de usuário atual, ele consegue fazer a tradução da memória. Top. Mas eu recomendo, o mais divertido sempre é você abrir o código e você ir vendo a loucura acontecer. Beleza. Mais alguma dúvida? Então acho que é isso aí, Arthur. Tem Sucesso. considerações finais sobre chamada de sistema? Eu vou tentar resolver a dúvida da Camila aqui. Mas a diferença entre kernel space e user space é uma diferença em hardware mesmo. Existe um registrador lá no processador, tipo um bitzinho lá que fala se você está no modo Deus ou não. Tipo, se você estiver no modo kernel space, não existem limitações. O que você quiser fazer, ele vai tentar fazer. Qualquer memória que você tentar acessar, ele vai mandar ver e é isso aí. E existe quando esse bitzinho não está setado, tipo, você está em modo usuário, que aí tem um monte de limitação. Toda vez que você for acessar uma memória, na verdade, vai passar para um outro lugar para poder mapear essa memória para outro lugar. Então, é tudo em nível bem hardware mesmo, bem baixo. Não é coisa tipo, não é software, basicamente. Aí, por isso, você ficar esperto para você ficar passando de um modo para o outro, né? Se você sair de user space para kernel space, tem sido uma tacada só. De kernel space para user space, tem sido uma tacada só. Qualquer uma dos dois lados pode acontecer do cara tentar colocar um pouquinho de código, um trechinho de código dele para executar como kernel space. E isso é catastrófico. Você nunca pode deixar um código aleatório, um código qualquer, rodar como kernel space, senão ele não tem limitações. O hardware vai deixar ele fazer o que ele quiser. Por isso a gente usa interrupção para ser atômico, passar para modo kernel space, passar para e sair do código do usuário ao mesmo tempo. E na volta tem uma instrução especial lá que ao mesmo tempo ela pula para o endereço do usuário e ao mesmo tempo muda de modo para user space de volta. Então é um nível bem baixo mesmo. Não sei se ajuda aí, se esclarece um pouco. Tudo bem. É como se a instrução, por exemplo, que você passa da interrupção, ela tem lá uma sequência de bits, e nessa sequência de bits existe um bit que vai dizer: eu preciso estudar mais, eu preciso estudar funcionamento, na verdade. Isso aí sei lá. Mas existe um bit no silício do processador, digamos assim, tipo, existe um fio lá, que se esse fio tiver com nível alto, com 3 volts, você faz o que você quiser, senão você não faz nada. É extremamente simplificado, obviamente, que eu estou falando. Mas não, a instrução de Syscall é uma só, é uma instrução do jeitinho certo lá dela, ela não tem parâmetros, até onde eu sei, não tem operadores, ela só te manda para o Syscall Handler lá. A instrução de volta tem parâmetros, a instrução de volta você passa o endereço que você quer que o processador vá, aí tem um pouquinho a mais. Mas só que tentando deixar aquela só ideia que a diferenciação user space kernel space é bem baixo nível. Muito obrigada pela explicação, acho que esclareceu sim. Muito de nada. Obrigada também pela reunião, pela aula. Nada.
Acho que é isso. Fazer exercício, acho que eu vou fazer também. Então aí, quem quiser tirar dúvida. Vou dar 5 min para gravar. Também vou fazer os exercícios aqui. Só isso que eu vou falar. Só um comentário, né, falando de coisa assim, como relaciona, né, o hardware e o software. Uma coisa que me ajudou demais a entender as coisas é ler esse manual da Intel, esse volume 3 aí, System Programming Guide. É que quando você abre o documento parece que ele é absurdamente grande, porque parece que ele tem 4.499 páginas. Só que boa parte disso é só instruction set. Então tem um pedaço desse manual que ele fala System Programming Guide, e aí ele explica como o hardware lida com ele explica a arquitetura geral, os modos de operação, como funciona a paginação, os registradores, a parte de fazer management de memória, desses levels de privilégio, como que funciona, né, multitask, coisas assim. Aí, assim, e dá pra, assim, ler, lógico que não absorvendo todos os mínimos detalhes, mas dá uma noção legal, assim. Até o capítulo 11, eu acho, é interessante. O depois é mais coisas de detalhes, de extensões, do instruction set, como é feito, por exemplo, as acelerações de vídeo, aí é uma coisa bem mais avançada, mas para ter uma noção, assim, eu achei bem massa. Dar uma lida.